Glória a Deus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Só quero estar lendo aqui Atos 13, 44 até o 48. Serei bem breve. Está dizendo assim: o título do texto está dizendo: e o evangelho levado aos gentios. Versículo 44 do capítulo 13 de Atos. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usados de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que rejeitaste e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que a nós voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que seja para a salvação, até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Meu Deus! Vamos ver que esse texto, irmãos, ele está falando de Paulo, que outrora também se chamava Saulo. E a gente for pesquisar sobre Paulo, sobre Saulo, que é o mesmo, a gente já tem muito conhecimento, a gente já vê muitas pessoas pregando e falando quem era Saulo, quem era Paulo. Eu acredito que todos aqui sabem quem é Paulo, quem é Saulo. Saulo, ainda pequeno, nós vamos ver no começo do livro de Atos que ele presenciou a morte de Estevão. Saulo ele ainda era pequeno quando Estevão viu o céu se abrindo, e ele vai ali agora ser apedrejado porque ele disse que viu os céus abrindo, e aquilo era blasfêmia para os sacerdotes naquela época. Então agora eu vejo Estevão sendo apedrejado, e a Bíblia diz que as capas dos judeus que estavam apedrejando Estevão era lançada sobre Saulo, sobre o jovem Saulo, sobre o pequeno Paulo. Ele estava presente, ele presenciava aquela cena acontecendo. Saulo, desde pequeno, ele estava em uma religião que não era a verdade, mas ele cresceu crendo que aquilo era verdade. Saulo, ele cresceu, ganhou força. Saulo agora, ele está forte, e ele, fortemente corajoso, ele vai perseguir os cristãos, porque aquilo agradava aos sacerdotes daquela época. Ele achava que aquilo era certo, pegar os cristãos e levar preso, açoitar os cristãos, açoitar os seguidores de Jesus. Mas a Bíblia também diz que no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 9, agora esse mesmo Saulo vai se bater de frente com o Espírito de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus vai dizer: Saulo, por que tu me persegues? E Saulo vai cair no chão, porque ninguém pode ficar de pé diante da glória de Jesus. Isso me faz lembrar lá em Apocalipse, quando João está tendo revelações, e quando ele olha para ver a voz, a Bíblia diz que ele cai por terra como morto. Diante da glória de Deus não podemos ficar de pé, e assim foi com Saulo. Mas o que me chama a atenção no texto da conversão de Saulo é que Saulo outrora ele era perseguidor. Saulo outrora ele perseguia e açoitava os cristãos. Saulo outrora ele pediu cartas para ir até Damasco aos sacerdotes, e foi-lhe concedido cartas. Mas cartas essas que eram papel, cartas essas que eram para ir até Damasco. Mas quando ele recebe o Espírito Santo de Deus, ele vai ter uma unção divina sobre a sua vida. E aquele homem que só podia ir até Damasco, aquele homem que não podia passar dali, porque a autoridade do homem que ele tinha para poder ir era só até Damasco, agora ele vai ser o maior pregador. Agora ele vai ter um espírito de evangelismo dentro de si, que não vai se contentar só a ir até Damasco. Agora ele quer ir até Jerusalém. Agora esse mesmo Paulo, que agora vai se chamar também Paulo, vai ir até Judá. Ele vai pregar em Judá. Ele não vai se contentar só com Israel. Ele vai tomar embarcações. Ele vai ir até
Síria, ele vai ir até onde há perseguições, ele vai ir aonde até tem cristãos morrendo por amor dessa palavra. Sabe o que é isso, irmãos? É o poder do Espírito Santo de Deus dentro do homem. É algo de suma importância e valor que o homem tem que ter dentro de si e zelar por isso. É o poder do Espírito Santo de Deus. Sabe por que Deus, ou Jesus, ele escolheu Saulo? Porque na minha imaginação agora eu consigo ver, não vou muito longe, eu vou aqui perto, no Rio de Janeiro, um homem com um fuzil na sua mão, apontando-lhe o dedo, olhando-lhe uma luneta, esperando o policial passar para apertar o gatilho e matar. Agora eu vou mais perto ainda, nas esquinas de Ulisses Guimarães, tem jovens traficando, nas esquinas de Ulisses Guimarães, tem jovens segurando armas, trocando tiro, matando pessoas, dando a sua vida para Satanás. Mas são esses loucos que Jesus quer, porque os loucos são eles que vão confundir os sábios, são esses, porque, sabe por quê, irmãos? Porque esses têm coragem. Porque foi te dada a palavra de Deus para pregoar, mas não tem coragem. Então eu vou chamar aquele que tem coragem, aquele que está dando a sua vida para Satanás, porque para mim ele vai dar a sua vida. Sabe, irmãos? Aquele que não tem amor à sua vida, ele está dando a sua vida, ele está matando e morrendo por Satanás. É esse que Jesus quer, porque quando ele receber verdadeiramente o Espírito de Deus, a pregação desse homem vai salvar almas. A pregação desse homem vai ir até o coração das pessoas, porque ele não vai se contentar só com isso aqui, não. Sabe, esses pastores que estão lá na Coreia, homens do Brasil, tem homens do Brasil lá que estão morrendo, tem homens de outros países, que estão sendo enforcados por amor dessa palavra. Vai perguntar o testemunho desses homens antes de conhecer a palavra de Deus. Vai perguntar o que esses homens faziam outroras. Meu Deus. E agora nós vamos ver que o texto vai narrar e vai dizer que Paulo já pregou em vários campos, Etiópia, atravessou a Ásia, atravessou países, atravessou continentes, naufragando, navegando para levar a palavra. Meu Deus! Veja, os discípulos, 12 discípulos, eles estavam reunidos à mesa. Olha como tinha intimidade, eles conheciam o mestre, eles ouviram diretamente a voz do mestre para si. E agora eu vejo Jesus dizendo: ainda hoje um de vós vai me trair. E agora o texto narra e diz que João estava sobre o seio de Jesus. Olha que intimidade. João estava deitado no peito de Jesus. E agora Pedro de longe na mesa vai fazer um sinal para João. Pergunta a ele quem é que vai trair ele. Meu Deus. A curiosidade de Pedro, mas quem estava no colo de Jesus era João. Paulo não teve essa oportunidade. Paulo ele não conheceu Jesus pessoalmente face a face. Ele se encontrou com o Espírito Santo de Jesus. E olha como foi grande a presença de Deus na vida desse homem, porque ele tinha coragem. Ele era perseguidor. Ele açoitava o povo. Agora ele vai chegar e vai pregoar para os gentios. Sabe o que eu vejo com isso, irmãos? Que aquela maldição que levantou lá em Caim, que matou Abel, que foi destinado para ser um povo espraguejado na terra, Jesus veio para dar salvação para eles também. Sabe? Aquele filho de Noé que quando se embebedou viu as mãos deles e ele espraguejou seu filho, vai ser uma nação maldita sobre ti, vai ter uma nação maldita. Essa nação maldita também tem salvação. A salvação agora é para todos. É para todos. Jesus trouxe a salvação para todos. Para os judeus, para os não judeus, para os circuncidados, para os não circuncidados. É para todos. E olha o mais gostoso e interessante, irmãos. Eu vou repetir para vocês. Olha o que ele está dizendo no capítulo 13, versículo 48. E os gentios, ouvindo isso, alegravam-se, porque eles não tinham salvação, eles não tinham direito. E glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados. Creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Quem deu a ordem? Quem deu essa ordem? Quem deu essa ordem para que os gentios sejam salvos? Quem foi que ordenou? Estavam já ordenados.
Então eu quero te dizer nesta noite, você não veio aqui por acaso não, você não veio aqui por sua vontade não, já estava ordenado pelo Espírito Santo de Deus. Você não aceitou essa palavra porque você ouviu e gostou não, você não aceitou a Jesus que te aceitou, você não ouviu a palavra e se encheu nela e disse eu vou aceitar Jesus não, foi o Espírito Santo que te achou. Você não disse que amou a Deus, porque Deus te amou primeiro, já está ordenado, Deus já sabe que vai se salvar, já está ordenado. Nós possamos, irmãos, degustar essa palavra em nome de Jesus, no coração de Deus, amém? Graças a Deus,